Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, de história do cristianismo, nessa fase da Idade Média. Paulo Osório, em 420 depois de Cristo, disse o seguinte acerca do que estava acontecendo, acerca da queda do Império. Se os bárbaros foram enviados para dentro das fronteiras romanas somente para que a Igreja de Cristo se enchesse de hunos e suevos, de vândalos, de burgúndios, de diversos e inumeráveis povos de crentes, louvado seja, exaltado seja a misericórdia de Deus, ainda que isto se dê mediante nossa própria destruição. Paulo Osório em 420 DC. Também Jerônimo disse o seguinte: o mundo está caindo em ruínas, sim, mas apesar disso, e para vergonha nossa, nossos pecados continuam existindo e até prosperam. A grande cidade, a capital do Império Romano, foi consumida por um grande incêndio. E em toda a terra os romanos vão para o exílio. As igrejas que antigamente foram veneradas, agora são montões de pó e cinzas. Jerônimo. Quando Agostinho morreu, os vândalos estavam sitiando a cidade de Hipona. Agostinho era bispo na cidade de Hipona. Justo Gonzalez diz o seguinte: pouco tempo depois eles eram donos de todo o norte da África, até os limites do velho Império Ocidental. Alguns anos antes, em 410, a capital do Império, Roma, a cidade eterna, tinha sido tomada e saqueada por Alarico e suas tropas godas. Ainda antes, em 378, a Batalha de Adrianópolis, um imperador tinha sido derrotado e morto pelos godos, cujas tropas tinham chegado até os muros de Constantinopla. O velho império, pelo menos sua parte ocidental, estava desmoronando. Então perceba que ao longo dos séculos, o grande império que dominou toda aquela região sempre foi vitorioso em suas batalhas. Mas, com o passar do tempo, foi sendo fragilizado por diversas questões políticas, religiosas, crises internas, corrupção, né? E tudo isso fez com que o império fosse fragilizado, de modo que os seus oponentes, os seus agóis, agora tivessem algumas vantagens em alguns contextos históricos. E à medida que essas invasões ou essas grandes batalhas, investidas, melhor dizendo, desses bárbaros iam acontecendo, o império ia se fragilizando cada vez mais, até a sua queda aí por volta então de 460 a 70. Então, os reinos bárbaros da época que rodeavam o império, né? Úfilas transcreveu a língua gótica e traduziu as escrituras para ela. Bárbaros, cristãos, arianos, né? Na África, Espanha, Itália, introdução de mais práticas pagãs no império. Vários grupos, como já foi citado aqui, de bárbaros, que não só de uma região, mas de várias regiões ali da Europa, lograram êxito na invasão a Roma e conseguiram lançar por terra o sistema da época. De modo que o império não conseguiu permanecer firme diante de todas essas invasões, diante de todas essas lutas e batalhas. Então o que acontece? A partir desse momento que o império cai, sim, como que a igreja reage a isso? Como que a igreja vai se manter? Bom, a igreja, antes dela ser igreja imperial, antes dela desfrutar de toda aquela estrutura e defesa do próprio Império Romano, ela existia.
porque a igreja depende unicamente e exclusivamente de Cristo. Ela depende exclusivamente da verdade, do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo que sustenta, que guarda e que conduz a igreja em todo e qualquer tempo na história. Porque o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história. Só que como a igreja está inserida em um contexto histórico, a igreja passa por lutas, desafios. A igreja passa por dificuldades, a igreja passa por problemas. Ela sente o impacto das coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas, por outro lado, os cristãos piedosos olharam para essas circunstâncias de queda do Império Romano como oportunidades de evangelizar outros povos, de cumprir o ID do Senhor, né? De levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares. E essa, na providência de Deus, era uma forma também de se levar a palavra. Porque à medida que o Império veio ao chão, que o Império caiu, e ficou agora um certo caos, não surge nenhuma grande liderança no primeiro momento para conduzir ali os povos europeus, cada um ficava nos seus feudos, nos seus contextos geográficos de domínio, mas não uma liderança imperial que unificasse, né? A igreja viu nisso a oportunidade de entrar em todos esses feudos, em todos esses contextos geográficos de domínios de cada um desses grupos chamados de bárbaros, com a mensagem redentora de Jesus. Então a Europa estava dividida entre os bárbaros, reis, senhores feudais e vassalos. E aí, senhores feudais e vassalos. A partir daí começa-se uma nova forma de viver em sociedade, de viver em comunidade. Então, nesse contexto histórico que começa a surgir aquilo que ficou conhecido na história como o sistema do feudalismo. E esse sistema do feudalismo tem a ver com a ideia de um senhor, dono de uma enorme quantidade de terras, que terceirizava essas terras para trabalhadores que iriam cultivar suas terras, que iriam colher e que iriam passar para esse senhor feudal uma pequena ou uma parte daquilo que era retirado do solo, né, da colheita. E em troca o senhor feudal lhe dava a proteção, né, cuidado, respeito, estava ali debaixo de um sucerano, né, um senhor, e isso trazia uma certa segurança. Então, o sistema feudal vai ser agora desenvolvido, intensificado, espalhado por toda a Europa. Bom, nesse contexto, então, a igreja cristã também se torna uma senhora feudal, porque ela passa a ser detentora de inúmeras terras, né? Alguns papas, com suas lábias, com seus argumentos, conseguiam convencer imperadores a fazer grandes doações de terras para São Pedro. Isso significava, né, que era para a igreja, e que a igreja, detentora então dessa sucessão apostólica, né, o Papa detentor dessa sucessão apostólica, então podia governar essas terras como bem quisesse. Então a igreja também era uma senhora feudal. Então muitos bispos eram senhores de terras, né, muitos prelados eram domínios da igreja na época, né? E de tal maneira que às vezes as pessoas diziam assim, a que bispado você pertence, né? Em vez de assim, você é de Juazeiro, você é de Petrolina, a que região você pertence, não? A que bispado você pertence? Porque esse bispado era esse domínio, né, que o bispo tinha sobre uma determinada região, a qual ele era assim, vamos dizer assim, ele era o administrador daquela terra de São Pedro, né? Vou botar aqui aspas, certo? A igreja
com esse movimento também ela começou a avançar, começou a crescer. Bom, igreja peregrina já vimos lá atrás, igreja imperial. Nesse contexto nós vamos ter a instituição do papado, né? A instituição do papado. A palavra papa, ela é mais uma palavra no latim para se referir a pai, grande pai, né? Porque é padre, né? É pai, né? É a pater, pai. Então, antes, para todos os bispos, inclusive esse título de pai, e às vezes com esse tom de papa, eles eram muitas vezes atribuídos a todos os bispos da igreja, e que gerenciavam províncias. É preciso a gente entender que essa estrutura hierárquica, ela vai ganhando força na história da igreja. Ela não é uma estrutura governamental estabelecida e organizada no próprio texto sagrado. Mas porque quando você vai para as escrituras, você percebe que bispo, presbítero e pastor são palavras que são sinônimas. Presbítero é a mesma coisa que bispo, é a mesma coisa que pastor. Eles exercem essas funções, né? O presbítero, que é o ancião, o sábio, né, para exercer essa função, ele pastoreia o rebanho de forma a superintender, a ideia do bispo, né, de supervisionar. Então, na Bíblia não tem essas distinções. Mas, ainda no contexto apostólico, já no finalzinho do século I, teve um servo do Senhor, que agora me falha a memória o nome dele, mas um dos pais apostólicos, que fez uma defesa de um certo sistema mais episcopal, que depois foi ganhando força século II, século III em diante, né? Então havia na igreja naquele período vários bispos que conduziam várias localidades, uma região maior, e tinha um bispo que superintendia aquela região maior, onde tinha vários outros presbíteros que cuidavam do rebanho naquele lugar. Certo? Então esses bispos também eram chamados de papas, né? Em alguma medida, né? Pai eles eram chamados de forma muito tranquila, mas a ênfase maior no papa já começa a também ser vista, porque começaram a ver o sistema do império, como o império funcionava politicamente, e começaram a agregar essas questões para a igreja. Depois, então, o Papa Leão I começou a dizer que esse título Papa ele era um título mais apropriado para o Bispo de Roma, porque o Bispo de Roma tinha uma importância maior sobre toda a igreja da época, sobre todas as demais províncias, sobre todos os demais bispos, né? Então daí começou-se a dar ênfase a esse título, né? O bispo de Roma é o Papa. E aí, para dar mais força, começou a surgir a teoria da sucessão apostólica, de que Pedro teria sido o primeiro Papa de Roma, né? E, portanto, se Pedro tinha sido o primeiro Papa de Roma, todos os papas que sentavam ali na cátedra, né, que tinham esse governo episcopal na igreja, na cidade de Roma, eles tinham uma sucessão direta de Pedro, né? Então, daí eles eram sucessores do primeiro Papa, que seria Pedro, né? Então, essa ênfase dada por Leão lá atrás ganhou força, veio a sucessão apostólica, os bispos têm essa sucessão episcopal direta dos apóstolos e, portanto, eles é quem concede a sucessão. E por Pedro ter sido o primeiro Papa de Roma, na teoria defendida por esses bispos, então o Papa de Roma teria primazia sobre os demais bispos. O que vai acontecer então é que o Império caiu, você tem agora o papado se fortalecendo, sim, essa figura do Bispo de Roma como Papa, e começa a se ter alianças com aqueles povos que eram tidos como povos bárbaros, porque agora a Europa toda está subdivididas nessa liderança, com esses grupos de chefes, né, de povos
como eu disse, não tinha ainda nenhum se destacando a princípio para tipo unificar todos eles. E a igreja foi se acomodando, se misturando, e a igreja foi ela foi crescendo, ela foi aumentando dentro de todo esse contexto do novo mundo, né? E aí nós chamamos isso de Alta Idade Média, né? Nesse contexto também começou a se fortalecer aquilo que é chamado de monasticismo medieval. É claro que o monasticismo ele já tem suas raízes, seu histórico lá atrás. Você já vai ver isso em Santo Agostinho, mas antes de Santo Agostinho já tinha outros pais da igreja que de alguma forma já viviam um monasticismo. Agostinho trabalhou também o monasticismo e agora, mas isso tudo mais dentro ainda do Império Romano. Agora, o monasticismo numa perspectiva mais medieval. E esse monasticismo, no contexto medieval, ele é um monasticismo que vai dar muita ênfase aos estudos, né? Muita ênfase a uma certa organização do entendimento doutrinário, do entendimento teológico dos pais da igreja. Então, eles vão preservar muitas obras antigas, vão reescrever essas obras, copiar, né? E vão ser exemplos também de piedade, vão ser instrumentos de Deus também, para que o próprio texto do Novo Testamento pudesse também, de alguma forma, ser preservado, ser multiplicado, tá certo? Já já a gente volta para falar um pouquinho mais dessa ordem do monasticismo no período medieval, que é uma ordem dentro do cristianismo da época.